Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Novamente, é com muita alegria que estamos aqui para poder compartilhar os nossos estudos, lembrando sempre das vertentes desse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Estamos com os estudos iniciáticos das escolas iniciáticas do passado. No ano 2022, estudamos o Egito Antigo, 23, a Índia Antiga, e esse ano de 24, estamos quase finalizando a China Antiga. E, paralelo com isso, estamos aqui fazendo os estudos das cartas de Paulo. Então, nosso intuito é compartilhar as reflexões sobre as epístolas, as cartas de Paulo, versículo a versículo, sem pressa. Não temos também a pretensão de esgotarmos todos os assuntos, explorarmos todos os aspectos ali dos versos, mas é de trazer uma visão um pouquinho mais aprofundada e que nós possamos, por nós mesmos, ir buscando esse aprofundamento verso a verso, ensinamento a ensinamento. No vídeo anterior falamos, né, da introdução sobre as cartas, uma pequena introdução sobre as epístolas, sobre as cartas de Paulo. Estamos estudando as cartas de Paulo, lembrando que elas são divididas em três tipos, podemos dizer assim, né? As eclesiásticas, as pastorais e a pessoal. E nós vamos iniciar com essa carta, né, designada pessoal, que é uma epístola a Filemon. É essa epístola que é o objeto aqui do início dos nossos estudos. Então, nós vamos devagarzinho, verso a verso, sem pressa, e ao terminarmos as cartas pessoais de Filemon, vamos para as cartas pastorais a Timóteo, e depois vamos para as eclesiásticas, tá bom? Então, vamos aqui já compartilhar os nossos estudos que fizemos. Muito bem. Perdão, teve um equívoco aqui. Agora sim, podemos iniciar as cartas de Paulo. Estamos falando aqui da epístola a Filemon. Muito bem. E, de novo, né, as epístolas, elas não foram só escritas por Paulo, mas aqui nós estamos falando das epístolas de Paulo, e principalmente nosso objeto de estudo é a epístola de Filemon, que já apresentamos aqui, né, um, um achado aí de papiro bem antigo sobre os resquícios que sobraram aí de um pedaço aí dessa epístola muito antiga, que temos aqui conhecimento no dia de hoje, que foi se preservando. Então, essa aqui é a evidência física mais antiga relacionada com esta carta a Filemon. A Filemon. Então, aonde ocorreu? Vamos começar já falando onde ocorreu as cidades, né, onde que estavam envolvidas aí todo o enredo desta epístola, dessa carta. Então, podemos falar né, da cidade de Roma, podemos também falar de Colossos, e a gente vai ver os motivos, e também Éfeso é citada pelos comentaristas dessa epístola. Então, se a gente fosse falar onde que está ocorrendo, né, a história relacionada, o lugar onde está sendo relacionado as, as ocorrências aí, ou a história dessa epístola, dessa carta. A gente poderia falar Roma, Colossos e Éfeso. Aqui a gente tem um mapinha que trouxemos aqui para compartilhar. Dá para a gente ver bem interessante aqui, né? Que a gente vê que aqui está Jerusalém, e a gente sabe da história, né? Pelos Atos dos Apóstolos, pelo livro Paulo e Estevão, o livro que a gente usa muito de referência, né? Paulo não encontra aqui, depois da sua conversão, né,
acolhida necessária para ficar aqui, e ele veio aqui para Antioquia ou Antioquia. Ele fica aqui nessa comunidade e aqui começa a fundar a primeira igreja e assim sucessivamente, né? Então a gente vê a Galácia aqui, onde vai ter a Epístola dos Gálatas, Colossos, então, nós estamos falando da cidade, né? Colossos está aqui, Éfeso está aqui e Roma está aqui, ó. Olha a distância que tem, né, entre essas cidades, que está relacionada com aqui a história da epístola. Bem interessante. E aqui também tem as outras cartas que nós iremos estudar vagarosamente, né? Com alguma profundidade, mas tentar ir bem devagar para tentar buscar ou nos esforçarmos a extrair todas ali as ideias que estão contidas nessas epístolas, nessas cartas. E quando ocorreu? Vimos onde ocorreu, ali na região que nós mostramos aqui do mapa, cidade de Colossos, Éfeso e Roma. Mais precisamente, a gente pode colocar Roma e Colossos, né, que é o que os estudiosos aí bíblicos mais entendem. Podemos também verificarmos que ah, o ocorrido, ele foi, a gente vai trazer alguns termos aqui que é bem legal, né? Do Anno Domini. Anno Domini quer dizer que é o ano do Senhor, né? Esse termo aí em latim, Anno Domini, o ano do Senhor, ou a gente pode chamar da era cristã ou a era comum. Muitos falam depois de Cristo, né? O DC aí depois de Cristo, e mais precisamente entre os anos 60 e 62 da Era Comum. Alguns ainda conseguem até fixar ali no ano 62, mas outros estudiosos vão falar que eles dão aí uma margem, né, entre o ano 60 e o ano 62, e alguns relatos vêm especificamente no ano de 62. E quais são as personagens envolvidas nessa epístola? Então, a primeira, é claro, é Filemon. É a carta para quem é endereçado. E aqui a gente vai falar das principais ali, personagens. São citados outros nomes que nós vamos, na medida que estudarmos os versos, nós vamos comentar um pouquinho, mas de uma maneira mais ampla ou de um protagonismo maior nessa epístola. Filemon, a carta é endereçada para ele, uma carta pessoal. Onésimo, então Onésimo também é citado nessa carta, e a gente vai ver que esse personagem tem muito, né, envolvimento, e o próprio Paulo de Tarso também é um desses personagens, né? E falando especificamente nas personagens, né, Filemon, ele era um cidadão romano, então lembrando lá a época, né, de Paulo, ser cidadão romano é muito importante, porque ele dá alguns certos privilégios, porque Roma dominava aquele mundo conhecido, então se você é cidadão de Roma, você tinha algumas proteções nas leis que garantiam algo a mais do que outras pessoas que não eram cidadão romano. Então, Filemão era cidadão romano, ele era um cidadão muito bem sucedido, podemos dizer que ele tinha poder aquisitivo, né, considerável, porque na história ficou a tradição que ele tinha servos, que ele tinha escravos, e ele estava ali vivendo, pelo que dá a entender e pelos estudiosos bíblicos, na cidade de Colossos, né? E a gente vai lembrar que tem uma epístola específica aos colonicenses, né? Então, ele estava ali na cidade de Colossos e recebe essa, essa carta direta, né, de Paulo, nominalmente a ele. Outra personagem que a gente vai citar aqui, das duas mais importantes aí da carta, é o Onésimo, que ele era o escravo, ou servo, ou escravo de Filemão. Então, a história diz isso. E uma informação legal é que Onésimo era um nome meio comum para escravo, porque significava útil.
Então, é aquele que é útil. Fixa bem isso, né? Onésimo útil, porque vocês vão ver nos estudos dessa epístola como que Paulo é genial ao escrever as cartas. Cada palavra é muito bem pensada, tudo que ele coloca nas epístolas tem um significado, tem um porquê. Então, prestem atenção, Onésimo, o útil, e quando a gente chegar no versículo, a gente vai voltar a falar isso, vocês vão ver como que ele tem ali um arranjo de ideias e como que ele utiliza todo esse conhecimento para transmitir, né, as ideias do Cristo. E é muito interessante isso. Isso ele não faz só nessa carta, ele faz em todas as epístolas, e é bem legal. A epístola a Filemon, ele tem uma estrutura, né? Então a gente pode dividir ela, podemos dividir alguns divides, né? Eu peguei uma divisão aqui quando eu estava estudando e eu achei interessante. A gente vai seguir mais ou menos essa estrutura. Então a gente vai fazer primeiramente a saudação, lembrando que a gente vai passar os versículos, depois a gente vai estudar versículo a versículo. Então, vamos falar um pouquinho das saudações, né? É, é como se divide a estrutura dessa epístola, dessa carta. Depois ele vai falar das orações ou das ações de graças, que vai do verso 4 ao verso 7. Saudações, verso 1 a 3. Ações de graça ou orações, verso, os versos 4 a 7. Aí eles dividem ali pelo apelo, que é aquele pedido, né, que Paulo vai fazendo, que ele vai construindo a ideia de fazer o pedido. A gente vai estudar verso a verso aqui, que vai dos versos 8 ao 22, nessa estruturação, nessa, né, divisão, e no final chega-se à conclusão, que são os versos ou os versículos 23, 24 e 25. Então, é mais ou menos essa estrutura que nós vamos seguir. Então, o enredo dessa epístola, ela vem trazendo uma ideia de fazer uma concórdia. Paulo tentando ser aquela pessoa que aglutina, que une, que traz concordância. E dentro das epístolas de Paulo, essa epístola é a menor epístola que é atribuída a Paulo. Então, é a epístola que tem a menor estrutura. Tem um único capítulo, 25 versos, é a menor estrutura da epístola de Paulo. Porém, na Bíblia existe, né, na Bíblia cristã, Novo Testamento, existe epístolas menores, mas não são atribuídas a Paulo. Né? Então, vão ter epístolas de João, né, a primeira epístola, a segunda epístola de João, que são menores do que a de Paulo, e a epístola de Tiago, que é considerada mais ou menos o mesmo tamanho ainda de Paulo. Então, para de Paulo, isso é uma epístola bem pequena, e isso chama atenção. E a segunda coisa, ponto de atenção, que essa epístola nos traz, é que ela é pessoal, é a única que é endereçada a uma pessoa. Apesar de ele citar ali na epístola, falando um pouco da comunidade, né, da igreja, nós vamos ver nos versos lá que ele cita, né, nome de algumas pessoas que estão ali colaborando naquela, né, naquela igreja, porém, a gente percebe muito que é pessoal, porque ele manda diretamente para Filemão, e isso serve como balizamento para todos os outros, né? Como que tem que ser a conduta daquele cristão no primeiro século, e nós também, né? Nossa conduta hoje, depois de milhares de anos, né? No segundo milênio de anos que nós estamos, dessa escrita dessa carta. Você vê a importância, ela está aqui até hoje, trazendo para nós muito conhecimento. Eu acho que a decisão de iniciar com a epístola a Filemon, que é uma epístola pouco conhecida, muito pouco conhecida, mas que pequena, pouco conhecida, mas que tem uma grandiosidade de ensinamentos que nós vamos ver verso a verso.
lembrando sempre que ela faz, né, essa epístola, ela faz parte do, do cânone de Moratori, que é uma lista antiga que foi encontrada aí, né, dentro dos escritos aí em Milão, e é onde que tem essa lista dos livros do Novo Testamento. Então, esse cânone de Moratori, ela é uma lista que vai falando livro a livro que contém a Bíblia cristã, o Novo Testamento, e essa lista é a mais antiga que se encontrou até hoje. E esse, essa epístola, essa carta faz parte dessa lista antiga. Muito bem. Alguns outros, né, Tertuliano, Orígenes, Jerônimo, todos esses, né, esses grandes estudiosos aí, clérigos da Bíblia, do Novo Testamento, eles reconhecem esse escrito como sendo algo relevante, então ela faz parte da Bíblia, fez parte, né, da Bíblia lá atrás, faz parte desse cânone de Muratori, que é essa lista antiga com todos os nomes dos livros, e é bem interessante que ela também tem uma correlação com a epístolas aos Colonicenses. Lembram que nós estávamos falando lá da cidade de Colossos. Por isso que tem esse consenso que Filemon vivia em Colossos. E é tudo um consenso baseado, é óbvio, né, em fazer aí juntando os pedacinhos do quebra-cabeça. Então, se nós formos lá na carta aos Colossenses, a gente vai ver que no capítulo 4, no verso 9, ele vai citar, né, Filemão, também é citado o Onésimo nessa epístola. Então, se a gente falar no capítulo 4, verso 17, nós vamos encontrando essa correlação entre a carta a Filemão e a carta aos Colossenses. Muito bem. Então, vamos dar uma sequência aqui para a gente poder fazer a leitura, né, finalmente aqui da epístola. Então, falando já epístola, né, do Filemão, capítulo 1, verso 1, traz os seguintes dizeres, Paulo fazendo as suas saudações, né? Paulo, prisioneiro do Cristo, Jesus, e o irmão Timóteo, a Filemon, nosso muito amado colaborador. Vamos para o verso 2 para o verso 3 para a gente fechar aquela estrutura da saudação. Depois a gente volta fazendo versículo a versículo. Então vamos lá, então, para o verso 2. A nossa irmã Ápia, já está citando pessoas lá, segundo algumas tradições, a gente, quando for estudar isso aí, a gente vai falar, né, dessas personagens, né, a Ápia, ao nosso companheiro de armas Arquipo, então também tem esse, e a igreja lá, tá vendo? A igreja que se reúne na tua casa. Então, na hora que a gente for estudar aqui o verso 2, vamos falar o significado do que significa igreja naquele momento histórico, quando foi escrita essa carta, né? Quem são aí a Ápia, Arquipe e assim por diante. Vamos tratar aí verso a verso e vamos aqui para o verso 3. Graças e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Então, vamos retornar aqui ao verso 1 para poder já ir destrinchando aqui verso a verso, versículo a versículo, Paulo, lembrando, né, Paulo de Tarso, é ele que está ali escrevendo, segundo algumas tradições, Paulo escreve essa carta do próprio punho, então é ele que escreve, a gente vai depois estudar, ver que nem todas as cartas têm a sua caligrafia, isso fica muito claro
porque no meio da saudação aí, que é a estrutura geralmente das cartas de Paulo, quem está escrevendo fala, eu também que escrevo aqui, tal pessoa, te mando minha saudação. Então a gente consegue ver na própria epístola que não é Paulo que está escrevendo, mas as tradições e principalmente pela informação que temos no livro Paulo e Estevão, né? Psicografia de Chico Xavier, história trazida aí por Emmanuel, fica muito claro que é ele que está ditando as cartas e nem sempre é ele que escreve, e algumas ele escreve do próprio punho, e segundo as tradições, é essa aqui, a Filemão, Paulo, o primeiro aqui nome da epístola, desse verso 1, é ele que está escrevendo. Então, Paulo de Tarso, aquele que foi o primeiro perseguidor do cristianismo, aquele que foi o primeiro executor do primeiro mártir do cristianismo, do Estevão, depois vira aí o apóstolo dos gentios, e a gente sabe toda a história dele. Então, Paulo, prisioneiro do Cristo. Aqui essa informação é bem interessante. Então, a gente pode entender, né, o prisioneiro do Cristo de uma forma literal, né, que ele está ali preso aos ensinamentos de Jesus, que ele está ali preso, seguindo todo, né, prisioneiro, porque ele está atrelado a toda a obra de Jesus, e aí ele se sente, né, prisioneiro naquela ideia, mas aqui também a gente pode levar, não só na parte literal, mas na parte vivencial mesmo. Por isso é que a gente está falando de Roma, lá no início, onde ocorreu Colossos, porque a gente viu que tem uma ligação entre a carta a Filemão e também a carta aos Colossenses. Porque eles citam, né, os nomes das pessoas, né, os personagens que estão numa carta, acaba sendo mencionado em outra e fala de igreja. Então, possivelmente que grande probabilidade, perdão, que Filemão vivia ali, né, um cidadão romano abastado vivia nessa cidade de Colossos, e é por isso que a gente vai citar Colossos. E aqui a gente cita Roma porque ele vai falar de prisioneiro do Cristo, é aquele que está preso mesmo, né, fisicamente, não aí numa ideia literal, apesar que aqui a gente pode andar nos dois sentidos. Ele estava preso fisicamente por causa do Cristo, porque ele divulgava o cristianismo, ele era cristão e ele não negava, né, a, essa sua conversão, essa sua mudança para as ideias do Cristo. E aí ele cita um outro personagem que a gente nem trouxe, que é Timóteo, que a gente vai ter um estudo próprio das cartas endereçadas, nessas cartas pastorais endereçadas a Timóteo e a Tito, mas ele cita aqui o irmão Timóteo, porque Timóteo era um dos seus, né, discípulos que estavam ali sempre acompanhando Paulo, e ele, prisioneiro, numa ideia de prisão física, é por isso que se tem a ideia que, quando ele escreve essa carta, alguns, né, dos estudiosos acreditam que é a primeira prisão dele em Roma, que é citado nos Atos dos Apóstolos, né, que é quando ele prende ali. Depois os Atos não falam muita coisa, mas a gente vê que Paulo preso lá, e ele tinha essa liberdade de escrever. É citado também na, no livro Paulo Estevam. Então, acho que possivelmente no próximo encontro nosso, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, sobre o trecho que ele cita, né? Essa passagem aqui de Filemão no livro Paulo Estevam, para a gente poder fazer o link. É bem interessante, e é por isso que nós acreditamos que Paulo estava em Roma, preso em Roma, quando ele escreve. Então, Paulo, prisioneiro de Cristo, estava em prisão, né, prisioneiro lá em Roma, mas como ele tinha, né, lembrando de novo, se Filemão era um cidadão romano, Paulo também era um cidadão romano, tanto que ele vai para Roma porque ele clama, né,
a César, né, para fazer o julgamento dele, e aí eles não conseguiram fazer o julgamento dele lá em Jerusalém, e ele teve que ir para Roma, né, na viagem que a gente já viu aí, que ele vai fazer suas viagens para Roma como prisioneiro, por isso que é esse prisioneiro do Cristo. É bem interessante você ver, Paulo ele usa bem as palavras, que ele pode ser o prisioneiro do Cristo no sentido de estar preso aos conceitos, aos ensinamentos de Cristo, e ele também é prisioneiro do Cristo, porque seguindo Cristo, ele ficou na prisão física. A palavra irmão aqui, bem interessante, né? Vamos ir bem devagarzinho mesmo, destrinchando. E tem aqui o irmão Timóteo, né? Quando você vai chamar de irmão, né? Hoje a gente fala, nosso irmão é muito, mano, ô irmão, hoje tem um mano, né? Que a gente fala muito aqui, mano, que seria aí uma gíria do irmão, né? E hoje nós usamos muito essa palavra, né? Esse aqui é meu irmão aqui né, do coração e etc. E o irmão aqui, Timóteo, tinha essa ideia do irmão como sendo aquele, aquele irmão o irmão vou pegar aqui, ele ia ser o irmão da, da aqui, achei. Vamos lá, então. Ele ia ser o irmão que tinha a mesma ideologia, né? O irmão que, é, que trata a ideia do Cristo, né, como tendo um pai, né, um único pai. Nós todos somos irmãos da mesma família aí da humanidade, então a gente pode também pensar nessa parte de irmão. E aí ele vai para o final falando a Filemão, né? Então a Filemão, nosso muito amado colaborador. Então aqui já dá a ideia que Filemão fazia parte da igreja lá de Colossos, que ele estava ali dentro da igreja. A tradição diz que era a própria casa de Filemão que dava ali a, o espaço físico para poder fazer as reuniões, falar sobre o cristianismo, e então ele se converte também e é um dos colaboradores, né, como se Paulo fosse o pai aí espiritual de Filemão. Então, acho que agora a gente já pode dar uma paradinha aqui, já avançamos bastante aqui nas leituras, lemos o verso 1, 2 e 3, que vai ficar naquela parte das saudações, mas voltaremos ainda a finalizar o verso 1 no próximo vídeo. Vamos também falar do 2 e do 3, e assim a gente vai verso a verso. Eu agradeço demais aí a atenção de todos, espero que esses estudos eles possam ir abrindo um pouco a nossa mente, possam nos auxiliar, né, para a nossa vivência, para o entendimento aí da mensagem do Cristo e de Paulo, e que isso fortaleça a nossa fé. Que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que todos possamos ficar na paz do Senhor bendito. Meu muito obrigado, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.